Olá, meu amado, minha amada, graças a Deus, juntos aqui na TV Rede Paulista, com a palavra do Evangelho, anunciando o Evangelho da salvação, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Senhor. Eu espero que você esteja bem, meu amado, minha amada, mesmo que você esteja passando por uma grande prova, uma grande tribulação. Eu sei que muitas são as tribulações suas, eu sei disso. Olha o que diz a palavra de Deus, olha, no Salmo 33, ou 34, depende da versão bíblica, né? Mas na versão que eu estou usando, no Salmo 33, mas pode ser também no Salmo 34. Olha o que diz a palavra do Senhor, no capítulo 20 do Salmo 33. São numerosas as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. São numerosas as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. Eu sei que muitas vezes o irmão, a irmã, está passando por grandes tribulações. Ah, não é fácil, não é, irmão? Não é fácil, né, irmã? Eu sei disso. Eu sei que muitas vezes na sua vida você vive como Jó. Lembra da história de Jó? Jó recebeu num só dia quatro cacetadas mesmo, notícias terríveis, terríveis. Num só dia. O livro de Jó, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e mantinha-se afastado do mal. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele era considerado o homem mais rico dentre todos os habitantes do Oriente. E num só dia, Jó perdeu absolutamente tudo. A Bíblia diz, ainda no capítulo 1 de Jó, que a primeira notícia ruim os bois estavam lavrando e as jumentas, quando de repente os sabeus, que é um povo, os sabeus, vieram e os sabeus roubaram tudo. Só sobrou um servo que foi contar a Jó o que tinha acontecido. Quando ele estava narrando ainda a primeira notícia ruim, que Jó tinha perdido absolutamente todos os seus bois e jumentas, veio o segundo com a segunda notícia. Caiu fogo do céu, e o fogo do céu devorou completamente todas as 7.000 ovelhas de Jó. E somente um servo escapou e veio contar a Jó. Ele estava contando a segunda notícia terrível quando veio a terceira notícia. Veio o servo dizendo que os caldeus vieram e roubaram todos os camelos de Jó. Então, Jó, primeira notícia terrível, Jó perdeu todos os bois e todas as jumentas. Segunda notícia, todas as 7.000 ovelhas de Jó foram aniquiladas, destruídas pelo fogo. Terceira notícia terrível, os caldeus vieram e roubaram os camelos de Jó. 3.000 camelos foram roubados. Agora, a quarta notícia foi a pior de todas. O terceiro estava contando quando chegou o quarto, dizendo: olha, Jó, os teus 10 filhos estavam na casa do irmão mais velho, quando houve um furacão, apareceu um furacão, surgiu um furacão, a casa desabou e os 10 morreram. Olha, irmãos, isso é um dia mau, não é? Isso verdadeiramente é um dia mau. A Bíblia diz em Efésios 5, no versículo 16, que os dias são maus. Os dias são maus. 2 vezes São Paulo menciona o dia mau. Ele fala isso no capítulo 5, versículo 16 de Efésios, e no capítulo 6 de Efésios também. Então, este é um dia mau. Mas a Bíblia diz que Jó, depois de ouvir as 4 notícias terríveis, perdeu tudo que tinha, por fim perdeu toda a sua família, todos os seus filhos. Jó se levantou, rasgou seu manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado na terra, disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Então, você que está passando pela prova, você que está passando pela tribulação, como diz o Salmo 33, você que está passando pela tribulação, pelo vale dos ossos secos, diz a palavra de Deus mais uma vez, no Salmo 33, no versículo 20. São numerosas as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. O Senhor vai dar o livramento a você. Tenha certeza disso.
Mas assim como Jó diz a palavra de Deus, não blasfeme contra Deus. Continue íntegro na presença do Senhor. Diz a palavra de Deus, no capítulo 1 do livro de Jó, olha o que diz a palavra maravilhosa de Deus. O que diz aqui? Depois de Jó ouvir tudo isso, as 4 notícias terríveis. Olha o que diz a palavra. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Não blasfeme. Bendiga a Deus, glorifique a Deus, como Jó. E o Senhor vai honrar você. Deus vai dar o livramento. Calma, meu irmão. Numerosas são as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. Lembre-se, Salmo 33, versículo 20. E você é o justo, porque você foi justificado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, não desista, não desanime, não. Você vai receber do Senhor o livramento tão necessário e tão esperado. Jó não blasfemou, não blasfeme também. Glorifique. Deus abençoe. Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho. Olá, meu amado, minha amada, vamos lá para o Evangelho do dia, o Evangelho, continuação do Evangelho de ontem, lembram, né? O Evangelho de ontem é aquela mulher que estava há 18 anos, paralisada, encurvada, não podia se endireitar, não podia erguer-se, e Jesus, em dia de sábado, na sinagoga, ele curou aquela mulher, ele foi criticado pelo chefe da sinagoga, mas Jesus disse, hipócritas, vocês não levam o boi e o jumento para tomar água na manjedoura em dia de sábado? E mais, se um animal não cai num poço em dia de sábado, vocês salvam o animal. Como poderia deixar esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás paralisava com esta doença? Então, nós aprendemos no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 17, que determinada doença é sim obra de Satanás. E pelo poder da oração e pelo poder do nome de Jesus, Satanás é repreendido e ele tem que ir embora e aquela doença vai embora também. Então hoje é a continuação do Evangelho. Lucas capítulo 13, versículo 18 ao 21. Jesus dizia ainda, a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Disse ainda, a que direi que é semelhante o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. Palavra da salvação. Irmãos, na continuação, Jesus estava falando ainda na sinagoga, quando ele compara o reino de Deus a 2 situações. Primeiro, o grão de mostarda, que é tão pequeno, mas depois que cresce, torna-se um arbusto, uma planta, a ponto das aves do céu virem e fazem ali naquela planta os seus ninhos, se abrigam lá naquela planta. Também o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Irmão, este é o reino de Deus, que cresce como um grão de mostarda que se torna um grande arbusto, uma planta grande e vigorosa. Ou então como a massa que foi levedada, a massa que foi fermentada, que cresceu. Aquele bolo que cresce, aquele pão que cresce. Quando você faz pão, por exemplo, quando você faz bolo, é claro que antes de fermentar, a massa ela é pequena, não é verdade? Mas depois que ela cresce, ela fica grande. O bolo, o pão. Assim é o reino de Deus. Que comparação tão simples e tão profunda ao mesmo tempo de Jesus. Por isso que Jesus é rabi, é mestre. Porque Jesus, ele nos dá umas explicações assim, irmãos. Jesus, ele é a sabedoria infusa, ele é a sabedoria plena. Ele nos ensina de uma maneira tão clara. O reino de Deus é assim. O reino de Deus começou pequeno. Jesus chamou 12 homens. Lembrando que Judas Iscariotes foi substituído por Matias. Quando nós falamos dos 12 apóstolos que começaram a igreja, que continuaram a obra da igreja, porque Jesus ele é o Senhor da igreja.
Ele é a cabeça da igreja. Ele é o noivo da igreja. Ele é o Senhor da igreja. A igreja foi fundada por Jesus, a igreja cristã. Então, os apóstolos continuaram a obra de Jesus. Por isso que a igreja é chamada de apostólica. Apostólica. E a igreja começou com 12 homens. Mais uma vez eu lembro, Judas Iscariotes, que cometeu suicídio, foi substituído por Matias. Vocês lembram? Matias, houve aquele sorteio entre Matias e José, e Matias foi o escolhido. Então, a igreja cresceu. E hoje, graças a Deus, nós cristãos, em todos os continentes. Em alguns continentes estamos mais vigorosamente presentes, e em alguns continentes nós ainda estamos, somos poucos, a igreja não tem aquele vigor que deveria ter. Por isso vamos orar, clamar a Deus pelos missionários cristãos, para que anunciem o Evangelho, para que anuncie o nome de Jesus e mais o reino de Deus possa crescer. Porque quanto mais o reino de Deus cresce, mais pessoas são beneficiadas. Como a Associação Leão de Judá. Quanto mais a associação cresce, a glória não é minha, a glória é do Senhor. Porque o Senhor, ele diz, em Isaías 42, versículo 8, eu não divido a minha glória com ninguém. Então, quanto mais a igreja cresce, quanto mais o reino de Deus cresce, quanto mais a Associação Leão de Judá cresce, a glória é do Senhor. Mais pessoas vão conhecer o Evangelho, mais pessoas vão conhecer o Senhor Jesus. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem uma responsabilidade muito grande, você que é cristão temente a Deus, em manter a obra, em manter a igreja, em manter as missões, para que mais pessoas conheçam e mais pessoas se convertam e aceitem a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Que Deus abençoe a todos, que você tenha realmente muita bênção e muita paz no dia de hoje. Que o Senhor Jesus, o Leão de Judá, possa vigorosamente e poderosamente abençoar você. E eu desejo bênção e paz. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, o Leão da tribo de Judá.